Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aproveitar para agradecer aos pastores e às pastoras pela confiança, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. É sempre uma honra poder receber, e cultuar junto com os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Deixe sua Bíblia aberta aí, essa é uma família muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu falar um pouquinho dessa família. E nessa noite eu quero conversar um pouco com os irmãos e compartilhar algo da parte do Senhor. O tema proposto para esse congresso, maturidade. Na sexta-feira falamos sobre maturidade espiritual. No sábado falamos sobre maturidade emocional. E hoje vamos falar sobre maturidade na família. Meu Deus. A verdade é que a família está sofrendo todo tipo de ataque nesse tempo. Existe uma investida do mundo espiritual, da cultura secular, de muitos lados, de muitas formas, para descaracterizar, desconstruir, difamar a família. Dizem que não é bom, dizem que dá trabalho, dizem que é mais fácil você se relacionar com planta, e isso é mentira, porque minhas plantas morrem. Quem tem planta que morre? Até cacto, irmãos. Dizem que é mais fácil criar apenas animais. As pessoas estão assim, querendo de qualquer forma nos convencer de que família não é bom. Mas a Bíblia diz em Gênesis, o próprio Deus afirmou que tudo que Ele fez é bom. Então família é bom sim, porque é projeto do Senhor. Você crê nisso? Mas nesse tempo nós estamos com muitos inimigos, irmãos. Muitos inimigos contra a família. Um terreno acaba com uma família inteira. Quem já viu isso lá no Rio de Janeiro? Por muito menos. E nessa noite eu quero falar sobre os inimigos de uma família, o que impede que ela se torne madura. Esse texto ele fala sobre uma família muito conhecida, a família de Ana, Eucana, Penina, algumas crianças e o Samuel, que é tão conhecido. E eu quero ler com você a partir do verso 1. Diz assim o texto: havia certo homem de Ramataim Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi, ou Zufé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção dobrada à sua mulher, Penina, e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Leia comigo o versículo 21. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Até aqui. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.
Pai, eu te louvo pela tua palavra que é viva e eficaz. Com muito temor eu te peço que o Senhor prepare a terra, porque a semente é perfeita, o semeador é fiel. Então que caia em boa terra para que dê fruto a 30, 60, 100 por um. E que o teu nome seja glorificado. Se a igreja concorda, diga amém. Glória a Deus. Como eu disse, é uma família muito conhecida, mas uma família que tinha tudo para dar errado, porque a poligamia nunca foi projeto de Deus. E todo casamento que a gente olha que tinha duas esposas dava problema. Assim foram com alguns casais, alguns trios, na verdade, né? Muito problema com isso. E essa família aqui que já estava disfuncional por conta de ter duas mulheres, e alguns historiadores vão afirmar que Penina entra no casamento porque Ana não dava filhos, mas a gente não tem certeza disso. Mas a verdade é que a gente tem duas figuras femininas, Penina fértil, Ana não, e temos Eucana, temos ali algumas crianças que a Bíblia não diz quantas, nem dá os nomes, e depois nós vamos ter Samuel. Deus tinha um grande projeto com essa família. Samuel foi um grande projeto do céu. Mudou a história do povo de Israel. Um homem escolhido por Deus. Ele veio fruto dessa família. Mas a verdade é que essa família quase que não gera Samuel. Quase que não cumpre a vontade de Deus. Porque era uma família extremamente disfuncional. E a primeira coisa que eu quero observar com vocês, que apesar de ser uma família que não estava em harmonia, era uma família que ia no templo orar. O texto que nós lemos, ele começa dando algumas informações sobre Eucana, e ele diz que todos os anos eles faziam uma viagem até a cidade de Siló para sacrificar e adorar. Ou seja, era uma família que frequentava o templo, que conhecia os ritos e que prestava culto. Só que mesmo assim, ano após ano, indo ao templo, adorando e prestando culto, alguns problemas permaneciam ali e não eram resolvidos, não eram solucionados. E aqui eu vejo o primeiro inimigo da família. O primeiro inimigo da família nesse tempo tem sido a falta de prática. Porque vir ao templo a gente vem. A questão não é vir ao templo, é levar o que tem no templo para a nossa casa. Porque se Ana, Penina e Eucana viesse ao templo, sacrificasse ao Deus de Israel, sentisse a presença e carregasse a presença para casa, o que acontecia naquela casa não ia acontecer mais. Quantos concordam comigo? E hoje em dia, o Brasil é muito grande, né? Mas muitas cidades, muitos lugares, graças a Deus, eles estão evangelizados. Domingo é um dia muito legal, domingo é um dia lindo. Eu amo domingo. Quem ama domingo? Domingo tem culto de manhã, a gente já acorda, aquela loucura, vamos embora, tem horário, EBD, você se arruma, vem para a igreja, sai já correndo, se não dá tempo você passa em algum lugar, almoça, ou já leva um frango para casa para adiantar, quem já viu isso? Já chega em casa separando a roupa, mais tarde tem culto, você vem para o culto e é uma bênção. Mas nós precisamos pegar tudo que aprendemos aqui e levar para a nossa família. A Bíblia nos afirma que a palavra é pão e ninguém come uma vez só por semana. A igreja não é um lugar que a gente vai para a gente se sentir bem. A igreja é um lugar que a gente vai para mudar a nossa história completamente. E quando a gente frequenta esse lugar com a nossa família, a gente precisa começar a ver mudança. E eu fico me perguntando, por que tantos anos até alguma coisa acontecer para mudar essa realidade aqui, gente? Filhos e filhas, cada gestação demora 9 meses. A cada gestação de Penina, aquele problema indo. E tem coisa na nossa família, gente, que às vezes é tão fácil de resolver, mas fica ali, ó, reverberando, durando, se alongando. E vai se tornando cansativo. E aí eu vi o jovenzinho aqui orando para o ano passar rápido e vai chegando dezembro. E quem tem problema de família sabe que dezembro é uma loucura. Porque vai fazer Natal na casa de quem? Quem já viu isso? Quem vai levar o quê? Aí monta um grupo. Meu Deus! Sempre tem um espertinho que só quer levar refrigerante. Quem já viu esse? E a armada da farofa. Aí um assa 2 pernis e o outro leva a farofa pronta. Por que está sempre no templo e problemas se repetem? Ciclos continuam.
acontecia numa família com uma promessa tão grande, com uma falta ainda maior? Porque filhos é prosperidade, até hoje é, ainda que digam o contrário, filho é prosperidade, é herança do Senhor. Estão querendo nos convencer de não ter mais criança. Faz o que com o mundo? Acaba? Ah, mas dá muito trabalho, mas é muito caro, é muito difícil, é tudo isso. E glória a Deus que alguém teve esse cuidado com a gente, então que tenhamos com a nossa geração. E essa família tinha uma falta enorme. Ana não tinha filhos, mas eles não estavam preocupados com a falta, eles estavam preocupados com outra coisa. E a primeira coisa que eu quero falar que foi inimiga dessa família foi a rivalidade. Competição e rivalidade na família acaba com qualquer casa. Desde o início da criação, os dois irmãos, Caim e Abel, cada um levou uma oferta. Deus se agradou de uma, não se agradou da outra. O que não se sentiu agradado, ao invés de chegar para o irmão e falar assim: como é que você fez para agradar a Deus? Como que você preparou essa oferta tão boa? Como é que foi isso? Me explica aí, Abel. Como é que você selecionou? Como é que foi a sua adoração? Ao invés de se unir, separou. Coisa triste é casa dividida, que separa. Aí Deus fala: olha, se você ficar dividido com o teu irmão, isso aí vai reverberar no teu coração, o pecado está na porta. E ele não vence aquilo e mata o irmão. E isso vai acontecendo, irmãos, casa de José. Uma porção de irmãos, Jacó compra uma roupa mais bonitinha para José, acabou. Quanta casa dividida por causa de coisas materiais, por causa de inveja, por causa de rivalidade. E muitas vezes isso vem de fora, porque as pessoas colocam isso entre a gente. Compara esposa com marido, compara irmão com irmão. Queridos, a nossa luta não é contra o outro, não é contra a carne, é contra principados e potestades. Não deixa a sua casa se dividir. José chegou a ser vendido. Vendido, e detalhe, o plano não era nem vender, o plano era matar. Quando começa a competição dentro de casa, coisa triste. Porque ao invés de ficar uma casa unida contra o inimigo, fica um contra o outro, o inimigo rindo. Quantas competições entre casais. Irmãos, às vezes até mesmo dentro do ministério. Nós precisamos repreender a divisão na nossa família. A gente precisa estar unido para além das nossas diferenças. E família é diferente mesmo. Família tem diferença. Sempre tem um que é mais dedicado, tem outro que é mais alegre, tem outro que é mais chegado, tem outro que é mais sério. Tem aquele que dá mais trabalho. Quem já viu esse parente distante? Toda vez que liga você já sabe que é problema. Bloqueia ele não. Mas a gente não pode permitir que a divisão entre. Penina queria briga, Penina queria rivalidade. E detalhe, ela queria brigar pelo que ela já tinha. Ela já era mãe de mais de um filho. Gente, eu vou te falar, eu só tenho um filho, não dá tempo de eu brigar com ninguém, que é uma correria. Quem já viu isso? A mulher cheia de filho quer competir com o outro. Nós estamos nesse tempo, né? Essa era, a era digital, tem feito isso. Antigamente, o que nós tínhamos de mais próximos da nossa realidade para comparar, para ver a vida, contemplar a vida do outro, era uma revista. Quem lembra de revista? Era um negócio de papel, né, que passava assim. Tinha fotos. Aí você via, né, Cláudia Raia na Ilha de Caras. Quem lembra? Olha os 30 a mais aí, 40 a mais. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente vai olhando a vida do outro através dos feeds. E essa contemplação tem feito competições, racha entre nós, inclusive entre famílias, irmãos. E Penina, a Bíblia o tempo todo vai chamar ela de rival. Não ia funcionar de qualquer jeito, porque o casamento não é para ser isso. O próprio Deus, desde o Éden, falou através da boca de Moisés, é para se tornar uma só carne, não tem que ter três. Mas mesmo assim, ela já tinha, e a ambição, a angústia, ela queria alguma forma de briga. Só que interessante que ela traz a rivalidade e Ana não sustenta. E tem guerra que só se instala na nossa casa porque um quer briga e o outro corresponde. Se ninguém corresponder, a briga acaba. Seja você aquele que não corresponde. Seja você aquele que acaba com o conflito. Seja você aquele que encerra.
Mas além da rivalidade, eles tinham um outro inimigo. E esse aqui eu acho pior, e esse aqui eu quero que você preste muita atenção. Uma casa que ia adorar e voltava da adoração e continuava disfuncional. Penina querendo briga, Ana querendo chorar e Eucana querendo comer. Quer uma porção dobrada, Ana? Gosto muito da autoestima de Eucana, eu não sou melhor que 10 filhos. Ano após ano, ele está vendo um conflito dentro de casa e não está fazendo nada. E se tem uma coisa que destrói família, é omissão. Fico me perguntando, o que aconteceria no Éden se estivesse lá Adão e Eva caminhando, aí a serpente, vem cá Eva, rapidinho, viu essa fruta aqui? Acredito eu que era manga, manga é tão bom, quem concorda? Maçã é meio sem graça. Quer um pedacinho? Aí Eva, vai, eu quero, me dá, come um pedaço. Chega lá e fala, toma Adão. Adão fala assim, não. Quero não, Eva. Porque Deus falou comigo, Ele encontra comigo toda tarde, Ele disse que não era para eu comer, então eu não vou comer. Eu fico pensando, o que ia acontecer? O problema é que a gente está com uma geração de Eucana que está vendo o circo pegar fogo e não está fazendo nada. Está vendo o circo pegar fogo e está no PS5. Quem já viu isso no Rio de Janeiro? Os irmãos aqui nem sabem o que é. Aleluia. Eucana está vendo aquele problema acontecer e não está interferindo, irmãos. E nós estamos num tempo onde estão querendo calar a voz masculina com os discursos falsos. Mas eu creio num Deus que está levantando novamente o sacerdócio, que está colocando a oração, o cedro na mão de homens. Eu ainda vou ver conferência de homem mais bonita, mais lotada, mais cheia do Espírito Santo do que de mulheres. Eu vou ver. Eu vou ver, irmãos. Aí, as mulheres têm alguns títulos, né, pastora? Eu falei um pouco desse aqui. Tem um que eu detesto, né? Mulher guerreira, não gosto. Só guerreio porque tem guerra. Eu queria era mesmo ser herdeira, quem queria? Meu sonho. Tá fazendo o quê, Carlos? Eu tô no Pilates. Saindo daqui, vou na massagem. Tem um título que deram para a mulher, que é mulher de oração. E a mulher tem que ser de oração mesmo, tem que ser do joelho, calejado. Mas a gente precisa voltar a ver homem se posicionar. Talvez se no primeiro ano, Eucana sentasse Ana, sentasse Penina e falasse, eu não quero mais isso aqui, aquilo tinha acabado. Nessa noite, eu creio que Deus está convidando alguns homens aqui a encerrar alguns conflitos dentro da tua casa, para que você veja transformação, para que você veja presença, para que você veja a união e o nome do Senhor seja glorificado. Porque a omissão, em qualquer instância, ela faz com que a permissividade, a brecha aconteça e o inimigo entre e atue. E ao invés dele consolar Ana, se juntando a ela em oração, Ana, se seu problema é filho, então vamos orar, vamos buscar o Senhor. Ana, se o teu problema é Penina, vamos conversar, vamos resolver. Não, ele está preocupado em prover. Diga prover. Diga mais forte, prover. E é papel do homem prover. Meu marido está lá ouvindo, vai provendo em nome de Jesus. Isso não mudou, o mundo está dizendo que mudou, mas não mudou. A gente olha para a Bíblia. Mas a mesma provisão que nós mulheres queremos no financeiro, nós também queremos na vida espiritual. Se levante, homem, se posicione na sua casa e não deixe o inimigo entrar, não deixe o inimigo roubar os seus filhos, não deixe o inimigo roubar a sua paz, não deixe o inimigo roubar a presença do Senhor na sua casa. Amarra o valente. Amarra o valente. Eu creio num avivamento de homens e mulheres na igreja brasileira. Eu creio, irmãos. Porque o Eucana está ali distraído. Não está percebendo o que está acontecendo e está querendo resolver uma falta que apontava para um plano de Deus com contentamento. Eu te dou porção dobrada.
Eu estou aqui, mas não era sobre isso. E tem hora que é posicionamento espiritual. Tem sido um inimigo da família brasileira a falta de posicionamento espiritual, irmãos. E aí esses dias uma menina me disse no Instagram: pastora, soube que você vai pregar aqui perto de mim, vou lá receber uma palavra para minha semana. Eu falei, não vai não. Vai não, porque na Bíblia não tem palavra para semana, na Bíblia tem palavra de vida eterna. A Bíblia não é para te animar, é para te transformar, é para te curar, é para te salvar, é para mudar a sua história e alinhar a nossa casa. E nós precisamos pôr isso aqui em prática. Então Deus quer fazer. Deus está precisando de um juiz, Deus está precisando de um profeta. E a casa de Samuel está distraída, e a casa de Eucana está distraída. A casa de Eucana está olhando para o nada. E muitas vezes essa casa é minha, sua. Deus quer fazer grandes obras através da gente. Nós estamos distraídos com coisas terrenas. Aí olha o cenário. Todo ano vai bonitinho os três adorar, mas cheio de conflitos internos. Aí eu lembrei do meu pastor. Meu pastor contou que uma vez uma irmã pediu carona para ele, né? Aí ele falou assim, tá bom, vou passar aí 6h30. Aí ele falou que adiantou um pouquinho as coisas. Ele passou, era umas 6h10. Quando ele parou no portão, ele só ouvia as brigas lá dentro. Briga. Aí ele esperou dar uma acalmada e chamou. Ele falou que quando chamou, veio todo mundo com um sorriso no rosto. Irmãos, às vezes essa é a nossa realidade. O sorriso no rosto só dura do caminho de casa até a igreja, do caminho da igreja até em casa. Mas o Senhor quer levar para a tua casa alegria, paz, prosperidade, unção e presença, para que a tua família seja uma representante do reino aqui na terra. E testifique que Ele ainda é Deus, que faz, que o que estão dizendo por aí é mentira. Mentira do inimigo. E tinha no meio disso tudo Ana, tadinha de Ana. Sem filhos, sem apoio, e se levantou. De vez em quando, alguém da família vai sofrer o desafio de ser solitário espiritualmente falando. Às vezes tem isso, irmãos. Eu fui essa solitária. Eu venho de uma família que ninguém era cristão. Ninguém. A minha avó Carmosina veio de outro segmento religioso, e a minha família dizia que era católica, mas não ia na igreja católica, era espírita, mas não ia no espiritismo, ninguém era nada. Eles gostavam mesmo era de cerveja. Eu tinha uma irmã que falava, um dia encherei uma piscina de cerveja. Eu falei, isso nem faz sentido. Um dia eu fui para um retiro, um dia eu fui para um culto, nesse culto fui convidada para ir num retiro. E eu não era muito familiarizada com cristão. Eu falava, eu posso ser de qualquer lugar, menos crente. Eu achava crente brega. Mentira, né? Nós somos tão elegantes, glória a Deus. Fui convidada para ir no retiro, o pastor disse para mim assim, Carmosina, você quer ir num retiro de juventude? Lá você vai conhecer os jovens. É muito animado. Eu falei, o que tem lá, pastor? Ele falou, tem piscina e churrasco. Eu falei, quero. Cheguei em casa e falei, mãe, vou no retiro espiritual. Minha mãe falou, o que tem lá? Eu falei, piscina e churrasco. Ela falou, vai. Cheguei lá, só tinha culto, irmãos. Fui enganada. Quinta noite, culto. Sexta de manhã, culto. Sexta-noite, culto. O pessoal chorava, eu falei, crente sofre. Na sexta-noite eu falei, pastor, eu quero ir embora. E ele falou assim, Carmosina, fica no culto de amanhã de manhã. Se amanhã você ainda quiser ir embora, eu te levo. Estou falando do desafio de você ser o único que se levanta em oração na sua casa. No sábado de manhã, começou o culto, tinha uns 200 jovens. Teve um momento de louvor, teve um momento de palavra. E eu já não gosto de acordar cedo. Falei, meu Deus, cadê o churrasco? Sentei na última fileira da última cadeira. E quando acabou a ministração, uma irmã veio até a minha direção e falou, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Eu fiquei em pé rápido, ela tinha muita autoridade. Ela começou a orar por mim, a falar muitas coisas. E ela começou falando coisas do meu futuro, profetizando, revelando o meu futuro. Ela falou, Deus vai te usar na palavra. Eu vejo você em vários aviões. Eu vejo você indo para muitos lugares. Foi pregando. Ela foi orando e eu fui achando aquilo engraçado. Assim, lógico que eu não ri, né? Porque eu sou uma pessoa educada. Mas eu fui achando aquilo sem cabimento.
E eu acho que ela percebeu e ela falou: agora eu vou falar do seu passado. Deus manda te dizer que quando seus pais se separaram, Ele já cuidava de você muito antes. Que Ele está lá, que tudo que você teve falta, Ele te acompanhava. Aí eu chorei, eu entendi porque crente chora. Ah, Deus. É verdade, irmã. Quando acabou o culto, eu fui para o dormitório, fiquei muito reflexiva. De repente entram os líderes, entram os pastores. Começaram a orar comigo, a conversar e a querer entender como tinha sido aquele momento para mim. E o pastor falou: mas você chorava tanto? Eu falei: pastor, ela falou coisas muito profundas. Eu fiquei até um pouco tímida, porque eu não conheço aquelas pessoas, e ela mostrou a minha vida ali. Ele falou: você entendeu o que ela falou? Eu falei: entendi, ela estava gritando aqui. E aí ele abriu a Bíblia em Coríntios, me explicou que era um dom de línguas, e ele e as 200 pessoas, inclusive a irmã que estava ali, testificaram que todos entenderam somente ela falando uma língua estranha. Só eu que entendi, irmãos. Falei: uau! Irmãos, eu passei 25 anos parada do lado de gente falando em línguas, não entendi mais nada. Foi para aquele dia, para aquele momento. Esqueci o churrasco, esqueci a piscina, fiquei apaixonada por Jesus. Voltei para casa, cheguei em casa e falei: mãe, agora eu sou crente. Minha mãe falou: o que houve? Aí minha mãe falava assim: eles fizeram uma lavagem cerebral. Eu falava: sim, o sangue de Jesus me lavou, aleluia. Só que aí eu tive o desafio de ser a criatura nova no ambiente velho. E se tem uma coisa que é difícil ser, é Ana no meio de Penina e Elcana. Às vezes é muito complicado, a gente ter que buscar por todo mundo na nossa casa, é um desafio. Mas eu quero te convidar nessa noite: se mantenha firme, continue orando. Eu creio no Deus que faz milagre, que faz mudança, que muda história, que derrama da unção e transforma tudo. Eu creio nesse Deus. Todo dia eu ia para a igreja com uma Bíblia pequenininha, andava quilômetros para ir, para voltar. Dia de domingo chegava em casa, estava a minha família, era churrasco, e aquele negócio de só mais um pouquinho, a festa não acabava. Um dia eu cheguei do culto, o culto uma bênção. Cheguei lá, aquela bagunça, aquela coisa. Eu fui para o meu quarto, me ajoelhei. Falei: Senhor, muda essa gente, toca neles. O Senhor fez a obra em mim, me achou, acha a minha família, muda eles. Quando eu aquietei minha alma, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração: Carmozina, sabe por que você se converteu primeiro? Falei: não, Senhor. Ele falou: porque você era pior. Eu era mesmo, irmãos. Comecei a participar do grupo de coreografia, chamava minha mãe para assistir. Minha mãe foi indo sem nenhuma vontade. E o Senhor foi fazendo uma obra até que minha mãe aceitou Jesus. Começou a levar o filho de Mara, pequenininho, hoje ele tem 27 anos, é um homem. Levava ele pequenininho, ele aceitou Jesus e falou assim pra gente. Eu lembro que ele tinha o quê? 4, 5 anos? 6 anos, ele disse: Deus mandou orar pelo meu pai. Começou a orar pelo meu cunhado aceitou Jesus. Minha irmã começou a ir na igreja com a gente, falava: palestra agradável, música adorável. Amada intelectual, um dia Jesus pegou ela, o rímel parou aqui. Aceitou Jesus. Minha irmã mais velha, que queria piscina de cerveja, aceitou Jesus. Eu fui consagrada missionária, minha mãe foi diaconisa junto comigo. Não desista da sua família, não desista. Eu sei que é um desafio ser um adorador solitário, mas nessa noite eu quero profetizar, todos se posicionando para a glória de Deus, e algo acontecendo, e todo mundo sabendo que em Brasília há famílias cheias do Espírito Santo, que representam o céu na terra. Porque o que resolveu não foi a briga de Penina, o que resolveu não foi a porção dobrada de Elcana. Tem coisa que nem toda porção dobrada, tripla, quarta resolve. Tem coisa que é na oração, irmãos, e uma família madura sabe disso. Precisamos ter bens, precisamos ter estrutura, precisamos nos organizar, mas precisamos orar. Não podemos mais perder nenhum adolescente para a universidade, irmãos. Não podemos mais perder nenhum adolescente para a ideologia louca. Não podemos mais perder os nossos jovens. E a Bíblia diz que Ana se levantou, foi para o templo. Vou orar. Quer saber? Esse ano acaba. E tem culto que a gente tem que falar assim: agora acaba. Ela foi lá, orou. Foi um tempo difícil, porque quando ela chega no templo, no tabernáculo, já encontra um problema. Eli está sentado na porta. Ele era o sacerdote, sentado na porta. Ana chorando.
orando. A Bíblia diz que ela não saía som, ela só mexia a boca. Aí Eli, ao invés de vir clamar com Ana, fala, tá bêbada. A hora que você se posicionar, pode ser que alguém se levante querendo te atrapalhar. Mas Ana perseverou, apresentou a sua petição ao Senhor, porque existem certas faltas na nossa casa que só Deus. E a Bíblia diz que o próprio Eli libera uma palavra sobre Ana, diz que o Senhor seja benevolente com a tua filha, e ela já vai embora com um semblante diferente. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Ana não saiu do ambiente de oração grávida, claro que não. Saiu estéril ainda, mas saiu com um rosto diferente, porque quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente precisa sair diferente, irmãos. Você precisa vir aqui para encontrar alegria, que não é fruto de coisa boa. Existe uma alegria que é fruto de coisa boa. Qual é a alegria que é fruto de coisa boa? Quando acontece uma coisa boa na sua vida, você fica todo alegre. Quem é assim? Todo mundo. Às vezes coisas simples, né? O homem joga um futebol, volta todo feliz. Quem já viu? Fez gol nenhum, a perna doendo. Vai mancar a semana inteira, mas está feliz. A gente faz alguma coisa que alegra a nossa alma, mas existe uma alegria que é fruto do Espírito, e que ela vai te encher independente da sua esterilidade ter passado ou não, porque a gente adora a Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E quando Ana veio adorar de verdade, não como um rito, mas adorar de verdade, o semblante já saiu diferente. Saiu animadinha, foi até namorar. Encontrou com Eucana, engravidou. E o Senhor começa uma grande obra, grande mesmo, porque tem Samuel, depois tem mais 5, a filha é beça. Samuel, Ana deixou com Eli, os outros 5 teve que criar, né? Que aí Eli também já ia falar demais. E no Novo Testamento eu encontro uma outra família. Isabel e Zacarias. O tanto que a família de Eucana, Ana e Penina tinha disfuncional, eu vejo a família de Isabel e Zacarias vivendo debaixo de um propósito. Um casal de idoso, sem filhos também, o mesmo problema, a esterilidade. Só que na família de Ana e Eucana, a esterilidade era só de Ana. Penina não buscava, Eucana não buscava, o problema era só de Ana. E triste é quando a família não abraça para resolver o problema de um, o problema é só fulano. Às vezes tudo que o Senhor quer é que a gente quebrante o nosso coração, assim como a Michele compartilhou. E que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Irmãos, a verdade é que às vezes a gente ama muitos irmãos da igreja, mas ama poucos de casa, sabia? Abraça poucos de casa. E na família de Zacarias e Isabel, eu vejo eles unidos. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, honestos, bem posicionados. E também iam ao templo. Uma família que também frequentava o templo. Inclusive, Eucana também era, mas Zacarias exercia a função de sacerdote, exercia mesmo. E a Bíblia diz que em um dos anos, ele também vai para o templo, vai adorar. Existe lá um processo de sorte, a sorte cai sobre ele, ele entra no templo para servir, acendendo incenso. E eu gosto que Zacarias foi logo fazer isso. Era na parte interna do templo, ele acende o incenso, mas o perfume se espalhava, está adorando ao Senhor. O mesmo problema da casa de Eucana na casa de Zacarias. Aí a Bíblia diz que um anjo aparece para Zacarias e diz assim: a tua oração foi ouvida. Aqui eu preciso pontuar a diferença de Eucanas para Zacarias. Eucana queria suprir com porção dobrada, Zacarias estava orando. O anjo diz assim: a tua oração foi respondida, você não estava orando? Vou te atender, você vai ter filho. O problema é que Zacarias estava pedindo filho e quando o anjo deu, ele mesmo não acreditou. Tem gente que é assim, né? Ora, quando Deus faz, não acredita. Quem já viu lá no Rio? Aí pede 150 confirmações. Zacarias não acreditou, ficou mudo. Mas na casa de Isabel eu vejo uma família buscando. O Senhor faz. Da mesma maneira que ele enviou João Batista para a casa de Isabel e Zacarias, com 2 posicionados de maneira completamente diferente, sem penina, sem rivalidade, com oração, ele também enviou para a casa de Ana, Eucana e Penina, com rivalidade, com diferença, enviou Samuel. O Senhor faz de qualquer jeito, mas nós, se introduzirmos de fato Jesus na nossa realidade, na nossa história, viveremos processos mais fáceis, irmãos. Às vezes é muito difícil, porque a gente está muito acostumado a vir, mas está pouco acostumado
chamada a levar a presença para o nosso lar. Mas nessa noite eu quero me desafiar e te desafiar para que Jesus seja o centro da nossa família, da nossa casa, da nossa história. Não parta o pão sem Jesus. Coisas que estão se perdendo aí, eu não sei aqui como funciona em Brasília, mas no Rio está se perdendo. Quantas vezes tinha um hábito, tem que orar antes de comer, tem que agradecer pelo pão. Parece uma coisa simples, uma coisa ordinária, mas não é. O próprio Jesus disse que queria ser lembrado numa refeição, vocês lembram? Quero ser lembrado aqui na mesa, quando estiver todo mundo reunido. Lembre-se de mim. Nós precisamos levar a nossa família a Jesus. Então, o meu convite nessa noite para nós é: expurgue toda a divisão do teu meio. É muito difícil um permanecer brigando sozinho, seja você aquele que vai resolver o conflito. Segundo lugar, não sejamos omissos, irmãos. Às vezes, quando a gente vai se posicionar, o problema já está completamente instaurado. Nossos lares precisam voltar a ter conversa, irmãos, olho no olho. A gente é a geração de cabeça baixa, todo mundo no celular, cada um comendo uma refeição, cada um num cômodo, todo mundo no telefone. Precisamos voltar a olhar olho no olho. Leve Jesus para sua casa, não seja como Eucana, faça como Zacarias. Vamos orar, vamos buscar. E se você for Ana, se você for aquele ou aquela que está buscando sozinho, não desista. Continue a fazer propósito no Senhor. Continue a se posicionar. Eu acho bonito que Ana já pede planejando. Já peça planejando. Ela fala: Senhor, se tu me der o filho, vou dar mamar a ele. Quando diz mamar, eu te devolvo. Gente que acredita na resposta de oração é gente assim, que já ora sabendo que quando a resposta chegar, já sabe até o que fazer. Já ora assim. Já profetiza assim. E atraia o Senhor para o centro da sua família, porque nada mais pode nos sustentar do que o amor de Cristo, irmãos. Se Cristo não for o centro da nossa casa, não há nada que sustente, nem dinheiro, nem ideologias, nem sobrenome. Jesus precisa ser o centro. E para que aquela família fosse abençoada, uma pagou o preço. Uma rompeu com os ciclos e uma se posicionou. Talvez você tenha que ser esse um aí. Eu estou sendo essa uma até hoje. O Senhor fez um mover grande na minha casa. Minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Ainda falta um sobrinho, mas tem meu pai. Meu pai ainda não se converteu. Eu sempre oro por ele, mando mensagem, converso. Peguei um dos meus livros, dei para ele de presente. Passou umas 2, 3 semanas, ele me ligou. Eu li, hein, é direitinho. Falei: obrigado. No segundo livro, quando ele viu nas redes sociais, ele falou: me chama que eu vou no lançamento. Eu falei: vai, é culto. Ele falou: não, eu vou. Avisei e ele foi no lançamento. Aí esses dias ele me ligou e falou, essa eu achei super engraçado, porque ele me ligou, ele está fazendo um tratamento de saúde, me ligou e falou assim: eu quero um livro assinado para entregar para minha médica, que ela precisa de Jesus. Falei: o amado já é até evangelista. Só faltou ele mesmo aceitar. Talvez você tenha que se posicionar por toda a sua família. Mas que eu e você possamos pagar esse preço, porque eu quero chegar na porta da Nova Jerusalém de mão dada com os meus, para glorificar o nome do Senhor com toda a minha casa. E dá tempo, porque a gente ainda está aqui. Dá tempo da gente fazer, dá tempo de se posicionar, dá tempo de você resgatar, dá tempo de você abraçar. Aproveita como a Michelle aproveitou, dá tempo de dizer eu te amo. Dá tempo de olhar olho no olho, dá tempo de pedir perdão. Você, homem, dá tempo de você descobrir onde pendura a toalha. O nosso Deus é Deus fiel, você crê nisso? O mundo diz que família tem que acabar, mas nós glorificamos ao Senhor com a nossa casa. Que esse possa ser o nosso lema, que essa possa ser a nossa declaração. Assim como Josué se posicionou e disse: vocês façam o que quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a realidade da Batista Filadélfia. Famílias rendidas ao Senhor para a glória do nome dEle.
E eu quero encerrar esse momento de palavra fazendo uma oração pelas famílias aqui representadas. E talvez você esteja sozinho, mas eu não vou te deixar sozinho. Primeiro eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu quero te fazer um segundo convite. Se você tiver com um familiar seu e puder se juntar a ele, se junte. Vamos orar juntos. E se você estiver só, tiver algum amigo, alguém que você possa se aproximar, ou alguma família, convide alguém para perto de você, mas vamos orar. Apresente sua casa ao Senhor. Apresente a sua família ao Senhor. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu creio que o Senhor é fiel para completar a boa obra